Estatuto da Advocacia e da OAB. Título 1. Da Advocacia. Capítulo 1. Da Atividade de Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas da advocacia. Inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria e assessoria de direção jurídica. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratados constitutivos de pessoa jurídica sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogado. Vide artigo 9, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, sobre a aplicação desse artigo em relação às microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outras atividades. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério é privado o advogado prestar serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado do contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e aos seus autos que constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, advogado é inviolável pelos seus atos, manifestações, nos limites dessa lei. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro é de denominação de advogado. São privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividades de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio que subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma de regulamento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade destes. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis e penas administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogados impedidos no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandado. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. Procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo que exijam poderes especiais. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias seguintes da notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Capítulo 2. Dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre o advogado e o magistrado e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Artigo 7º.
São direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho ou de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3º. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4º. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto de respectivo sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Inciso 5º. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada e julgado, senão em sala de Estado Maior com instalações e comodidade digna, assim reconhecidas pela OAB. Na sua falta, em prisão domiciliar. O STF, na ADIM número 1127, declarou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecidas pela OAB constante nesse inciso. Inciso 6º. Ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B. Nas salas e dependências de audiências secretas, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente, independentemente da presença de seus titulares. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto que funcione em repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da advocacia da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D. Em qualquer assembleia ou reunião que participe ou possa participar seu cliente, ou perante a qual deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé, retirar-se em qualquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 9. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento, após o voto do relator em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se o prazo maior foi concedido. O STF, nas ADINs número 1105/7 e 1127/8, de 17/5/2006, declarou a inconstitucionalidade desse inciso. Inciso 10. Usar a palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos, afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante a qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, julgamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva de administração pública ou do Poder Legislativo. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo. Assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito findos ou em andamento, ainda que com
conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 15. Ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar os autos de processos findos mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão, ou em razão dela. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com a pessoa ou quem seja foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre o fato que constitua sigilo profissional. 20. Retirar-se do recinto onde encontre-se, aguardando pregão para o ato judicial, após 30 minutos no horário designado, a qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deverá presidir a ela, mediante a comunicação protocolizada em juízo. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 15 e 16. Aos processos sobre regimento de segredo de justiça, quando existem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição reconhecida pela autoridade, em despacho motivado e proferido de ofício mediante a representação ou requerimento da parte. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos só fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis de qualquer manifestação de sua parte, no exercício de atividade em juízo, ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos a cometer. O STF, na ADIM 1127/8 de 2006, declarou a inconstitucionalidade da expressão ou desacato constante nesse parágrafo. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observando o disposto do inciso 4º deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados e fóruns de tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para o advogado com uso de controle assegurados à OAB. O STF, na ADIM 1127/8, declarou a inconstitucionalidade da expressão e controle constante deste parágrafo. Parágrafo 5º. No caso de ofensa a inscritos da OAB no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indiciados da autoridade de materialidade da prática de crime por parte de advogado e autoridade judiciária competente, poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos das mídias e dos objetos pertencentes a clientes dos advogados do averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre os clientes. Parágrafo 7. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade.
Capítulo 3. Da inscrição. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário: Inciso 1. Capacidade civil. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. 4. Aprovação do exame da ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. De unidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação, obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante a decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente em procedimento. Observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende aos requisitos de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário preencher os requisitos mencionados no inciso 1º, 3º, 5º, 6º e 7º do artigo 8º. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estagiário profissional de advocacia com graduação de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso de Direito, podem ser mantidos pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores de órgãos jurídicos, inscritos em escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição de estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localiza seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição da OAB. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Artigo 10º. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional cujo território pretende estabelecer seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais cujo território passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade e a intervenção judicial que exercer 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade da federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício e ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que: inciso 1º, assim o requerer; inciso 2º, sofrer penalidade de exclusão; inciso 3º, falecer; inciso 4º, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia; 5. Perder em qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses do inciso 2º, 3º e 4º, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que
restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos do inciso 1, 5º, 6º e 7º do artigo 8º. Nas hipóteses do inciso 2º deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12º. Artigo 12. Licencia-se o profissional que: primeiro, assim eu requerer por motivo justificado. 2. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3º. Sofrer doença mental considerável curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional de forma prevista no regulamento geral é de uso obrigatório no exercício da atividade da advocacia ou de estágio, constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatório a indicação de nome e número de inscrição a todos os documentos assinados pelo advogado no exercício da sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e número de inscrição dos advogados ou que integrem o número de registro da Sociedade dos Advogados na OAB. Capítulo 4. Da Sociedade de Advogados. O artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada dessa lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial estiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados ou indicar a sociedade que faça parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro de sociedade e arquivado junto ao Conselho Seccional, onde se instalar, ficando o sócio obrigado à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Artigo 16. Não são admitidas registros nem podem funcionar as sociedades de advogados que representem forma de caráter mercantilista, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia e que incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve obrigatoriamente o nome, pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o sócio de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro no cartório de registro civil e de pessoa jurídica e nas juntas comerciais da sociedade, que inclui, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Capítulo 5. Do advogado e empregado. Artigo 18º. Em relação de emprego na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores,
fora o de realização de emprego. Artigo 19º. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se justificado em acordo de convenção coletiva de trabalho. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exercer duração diária de 4 horas contínua e de 24 horas semanais, salvo em acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens de seu cartório ou atividades externas, sendo-lhe reembolsadas das despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas de trabalho que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% ao valor normal da hora, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas de trabalho no período de 20 horas de um dia de até 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas no adicional de 25%. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa que possa ser representante, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados emprestados. O STF, em 20 de 5 de 2009, julgou parcialmente procedente a DIN 1194/4 para dar ao caput ao parágrafo único deste artigo a interpretação conforme a Constituição, estabelecendo que os honorários de sucumbência podem ser tanto do advogado quanto da sociedade ou de ambos, dependendo da disposição contratual. Parágrafo único. Os honorários de sucumbências percebidos por advogados empregados na sociedade de advogados são partilhados entre ele e o empregador na forma estabelecida em acordo. Capítulo 6. Dos honorários advocatícios. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados ou fixados em arbitragem judicial ou os de sucumbência. O advogado, quando indicado para patrocinar causa judicialmente, necessita, no caso de impossibilidade de defensoria pública ou local prestação de serviço, tem direito a honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizados pelo Conselho Seccional da OAB. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir o mandato de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Parágrafo 5º. O disposto deste artigo não se aplica quando se trata de mandato outorgado por advogado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticado no exercício da profissão. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença, nesta parte podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Vide súmula 306 do STJ. O artigo 24. A decisão judicial quer fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil ou liquidação extrajudicial. Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha autuado como advogado, assim se lhe convier. Na hipótese de falecimento e capacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado
são recebidas por seus sucessores, representantes legais. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento, convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito de recebimento dos honorários de sucumbência. O STF, em julgamento da ADIM 1194/4 de 2009, declarou inconstitucionalidade deste terceiro artigo. Esse parágrafo terceiro. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo-lhe a ausência do profissional, não lhe prejudica honorários que convencionados quer os concedidos por sentença. Artigo 5º. Prescreve em 5 anos a decisão de cobrança de honorários de advogado, contando o prazo: 1º, do vencimento do contrato, se houver; 2º, do trânsito em julgado da decisão que lhe fixar; 3º, da ultimação do serviço extrajudicial; 4º, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25-A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 34, inciso 21. Artigo 26. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem intervenção daquele lhe conferiu subestabelecimento. Capítulo 7. Da incompatibilidade e impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade termina a proibição total e impedimento da proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1º. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2º. Membros do órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais, do Conselho de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direto ou indireto. O STF, no julgamento da ADIM 1127/8 de 2006, determina que sejam excluídos da abrangência desse exercício os juízes eleitorais e seus suplentes. Inciso 3º. Ocupantes do cargo de função de direção em órgãos da administração pública, direta e indireta, e suas fundações, em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4º. Ocupantes de cargo ou funções vinculados, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário que exerçam serviços notoriais ou de registro. Inciso 5º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados, direto ou indiretamente, à atividade policial, de qualquer natureza. Inciso 6º. Militares de qualquer natureza nativa. Inciso 7º. Ocupantes de cargo e funções que tenham competência a lançamento, arrecadação, fiscalização de tributos para fiscais. Inciso 8º. Ocupantes de função da direção e gerência de instituição financeira, inclusive as privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercer temporariamente. Parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detêm o poder de decisão relevante sobre o interesse terceiro, juízes dos conselhos de competente da OAB, bem como a administração acadêmica direta relacionada ao magistério jurídico. Artigo 29. Os procuradores gerais e advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta e indireta, fundacional, são exclusivamente legitimados para exercer o exercício da advocacia vinculado à função que exerçam durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1º. Os servidores da administração direta e indireta fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou qual seja vinculado à entidade empregadora. O provimento número 114,
de 10/10/2006 do Conselho Federal da OAB determina que a aposentadoria do advogado público faz cessar o impedimento que se trata esse inciso. A Resolução número 27 de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público disciplina a vedação do exercício de advocacia por parte dos servidores do Ministério Público dos Estados da União. Inciso 2º. Os membros do Poder Legislativo e seus diferentes níveis, contra ou a favor pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Não se inclui nessas hipóteses, inciso 1º, os docentes de cursos jurídicos. Capítulo 8. Da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que torne merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado no exercício profissional deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar ao magistrado ou qualquer autoridade que lhe ocorrerem imputabilidade devem deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar parte contrária, que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente ou outro profissional ainda a publicidade. A recusa de patrocínio, o dever existente jurídico, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Capítulo 9. Das infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar. Inciso 1º. Exercer profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos inscritos proibidos ou impedidos. Inciso 2º. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Inciso 3º. Valer-se de agenciador de causas mediante a participação de honorários a receber. Inciso 4º. Angariar ou captar causas ou sem intervenção, com ou sem intervenção de terceiros. Inciso 5º. Assinar qualquer escrito deixado em processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou não tenha colaborado. 6º. Advogar contra a literal disposição em lei, presumindo-se boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade e na injustiça da lei, ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7º. Violar sem justa causa o sigilo profissional. Inciso 8º. Estabelecer atendimento com parte adversa sem autorização dos clientes ou ciência do advogado em contrário. Inciso 9º. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10º. Acarretar conscientemente por ato próprio a acumulação de nulidade ou nulidade do processo que funciona. Inciso 11º. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12º. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da defensoria pública. Inciso 13º. Fazer publicar na imprensa desnecessário ou habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturbar o teor dispositivo de lei, citação doutrinária ou de julgamento, bem como depoimento, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, a imputação a terceiro de fato definido como crime. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade competente da ordem ou em matéria de competência desta depois do regulamento notificado. Inciso 17º.
prestar concurso a clientes ou terceiros para a realização de ato contrário à lei destinado a fraudá-la. Inciso 18º. Solicitar a receber constituinte qualquer importância para qualificação lícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionado com o objeto do mandado, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si imposta à pessoa. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar conta aos clientes ou das quantias recebidas dele ou de terceiro contra ele. Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista à autoconfiança. Inciso 23. Deixar de pagar contribuições, multas, preços, serviços devidos à OAB depois de regularmente notificados ou fazer. Inciso 24. Incidirem erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25. Manter a conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente idôneo para exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar estágio antecedente a sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se nessa conduta incompatível a prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei, a incontinência pública escandalosa, a embriaguez ou toxicomania habituais. Artigo 35. As sanções disciplinares constituem: inciso 1º, censura. Inciso 2º, suspensão. Inciso 3º, exclusão. Inciso 4º, multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito julgado da decisão, não podendo ser objeto de censura. O objeto da publicidade é de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de infrações definidas no artigo 1 ao 16 e ao 21º. Inciso 2. A violação a preceito de código de ética e disciplina. Inciso 3. A violação de preceito desta lei quando para infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1º. Infrações definidas no artigo 17 ao 25 do artigo 34. A reincidência de infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária. A súmula 3 do Conselho Pleno Pleno Conselho Federal da OAB dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento de anuidades pelo advogado suspenso temporariamente de suas atividades profissionais. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste nova prova de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2º. Infrações definidas no artigo 26, 27 e 28, 26 e 28 do artigo 34. Parágrafo único. A aplicação de sanção disciplinar de exclusão é necessária a manifestação favorável de 2/3 do membro dos conselhos seccional competente. Artigo 39. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade ao máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura suspensão.
e havendo circunstância agravante. Artigo 40. Na aplicação de sanções disciplinares são consideradas partes para fim de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras: a falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, inciso 2º, a ausência de punição disciplinar anterior, inciso 3º, exercício assíduo de proeficiência de mandato ou cargo de qualquer órgão da OAB, inciso 4º, a prestação de relevante serviço à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissional do inscrito, as atenuantes ao grau de culpa, por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração, são considerados para o fim de decidir: a. sobre a conveniência da aplicação cumulativa de multa e de outra sanção disciplinar, b. sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicável. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação, em face de prova de efetivo de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar em prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer mandato profissional em qualquer forem aplicadas sanções disciplinares ou suspensão de exclusão. Artigo 43. A pretensão à punição disciplinar, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados a data da constatação do ato oficial. A súmula 1 de 11 de 2011 do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB dispõe da prescrição. Primeiro, termo inicial para a contagem do prazo prescricional, hipótese do processo disciplinar, decorre da representação a que se refere o caput 43 do EAOAB e da data da constatação oficial pelo fato pela OAB, considerada a data do protocolo, representação ou data das declarações interessado tomada por termo perante a OAB. A partir de quando começar a fluir o prazo de 5 anos, qual será interrompido nas hipóteses do inciso 1º e 2º do parágrafo 2º do artigo 43, voltando a ocorrer por inteiro quando partir do fato interruptivo. Quando, a partir do fato interruptivo, parágrafo 2º, quando a instauração de processo disciplinar se der ex officio, o termo a qual considerar com a data do órgão competente, a OAB tomará conhecimento do fato, seja pelo documento constante dos autos, seja pela sua notariedade. Terceiro, pela prescrição do intercorrente de trata-se do parágrafo 1º do artigo 43 da OAB, verifique-se pela paralisação do processo por mais de 3 anos. Se qualquer despacho ou julgamento interrompido, recomeça a fluir o mesmo prazo a cada despacho ou movimentação do processo. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição em todo o processo disciplinar, paralisando por mais de 3 anos, podendo pendente de despacho ou de julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo a serem apurados pela responsabilidade da paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se, primeiro, pela instauração de processo disciplinar, pela notificação válida feita diretamente ao representado. Segundo, pela decisão condenatória recorrível em órgão julgador da OAB. Título 2. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins da organização. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotado de personalidade jurídica na forma federativa, tem por finalidade: inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica dos Estados democráticos e direitos humanos, da justiça social, pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover com exclusividade a representação, defesa, seleção e disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional e hierárquico. Parágrafo 2º. O uso sigla da OAB privativo à Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB: inciso 1º, o Conselho Federal; inciso 2º, os Conselhos Seccionais; inciso 3º, as subseções; inciso 4º, as caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria,
com sede na capital da República e é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais são dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios, os Estados-membros e Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional na forma desta lei e seu quadro constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados são dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais quando desses contarem com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens de serviço. Parágrafo 6º. Os atos exclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando ressalvado ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar, cobrar de seus inscritos contribuições de preços, serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativo ao crédito previsto nesse artigo. Artigo 47. O pagamento de contribuição anual da OAB isenta os inscritos dos seus quadros de pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou membro da diretoria ou órgão da OAB é exercício gratuito e obrigatório, considerando serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes do conselho são de subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial ou extrajudicialmente contra qualquer pessoa que possa infringir a disposição ao fim desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistente nos inquéritos, processos ou que tenham iniciado ou causado ofendidos a inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins dessa lei, os presidentes dos conselhos da OAB e subseções podem requisitar cópias de peças de auto, documentos, qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da administração pública, direta ou indiretamente funcional. O STF, na DIN 1127/8 de 2006, na interpretação deste artigo, sem redução de texto, nos seguintes termos: de modo a fazer compreender a palavra requisitar como depende de motivação, compatibilização com a finalidade da lei, atendimento de custo dessa requisição, ficam ressalvados desde já documentos cobertos por sigilo. Capítulo 2 do Conselho Federal. O artigo 51 do Conselho Federal compõe-se: inciso 1º, dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa. Inciso 2, dos seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. Parágrafo 1º. A cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Artigo 52. Os presidentes dos conselhos seccionais nas sessões de Conselho Federal têm lugar reservado junto à delegação respectiva direta. Somente a voz. Respectivo e direito somente a voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definido nos regulamentos gerais da OAB. Parágrafo 1º. O presidente das deliberações do Conselho tem apenas o voto de qualidade. Parágrafo 2º. O voto é tomado por delegações, não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Parágrafo 3º. Nas eleições para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro de delegação terá direito a um voto, vetado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal dar cumprimento à efetiva finalidade da OAB. Inciso 2º. Representar juízo ou fora dele os interesses coletivos e individuais dos advogados. Inciso 3º. Velar pela dignidade, independência, prerrogativa e valorização da advocacia. Inciso 4º. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5º. Editar, alterar regulamento geral, código de ética e disciplina dos provimentos de julgar necessário. Inciso 6º. Adotar medidas para assegurar regular funcionamento dos conselhos seccionais. Inciso 7º. Intervir no conselho seccional, onde e quando constar grave violação desta lei do regulamento geral. Inciso 7º. 8º. Cassar ou modificar de ofício ou mediante a representação qualquer ato ou órgão da autoridade da OAB contrário a esta lei ou regulamento geral do código de ética e disciplina dos provimentos de dúvida ou autoridade do órgão em causa. Julgar em grau de recurso. Inciso 9º. Julgar em causa de recurso
Questões decididas pelo Conselho Seccionais em caso de Estatuto e Regulamento Geral. Inciso 10º. Dispor sobre a identificação dos inscritos da OAB, sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar relatório anual de deliberar sobre balanço de contas de sua diretoria. Inciso 12º. Homologar e mandar suprimir relatórios anual do balanço de suas contas. Inciso 13º. Elaborar listas constitucionais inconstitucionalmente previstas para preenchimento de cargos no Tribunal Judiciário de âmbito nacional ou de interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome próprio, de membro próprio do Conselho ou de órgão da OAB. O provimento número 134 de 2010 do Conselho Federal da OAB dispõe sobre a indicação de uma lista sextupla de advogados que devem entregar aos tribunais judiciários e administrativos. Inciso 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais, de atos normativos, de ação civil pública, mandado de segurança coletiva, mandado de injunção, demais ações cuja legitimação seja outorgada por lei. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, opinar previamente nos pedidos de aposentados aos órgãos competentes para a criação de reconhecimento ou credenciamento desses cursos, autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração e alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição de Lei, todas as suas fases quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos do Estatuto. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 17 inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação de 2/3 das delegações, garantindo amplo direito de defesa ao Conselho Seccional respectivo nomeado a diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidido, representá-lo ativamente, passivamente e juízo fora dele, promover a administração patrimonial da execução de suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições do membro da diretoria da Ordem da Constituição, da vigência da licença ou falta de impedimento. Parágrafo 3º. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão se esta não for unânime. Capítulo 3. Do Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em números proporcional dos seus inscritos, segundo o critério estabelecido em regulamento geral. São membros dos honorários vitalícios o seu ex-presidente somente com direito de voz em suas sessões. O presidente do Instituto dos Advogados é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Quando representantes das sessões do Conselho Seccional e ex-presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes de respectivas delegações, o presidente da Câmara de Assistência do Advogado e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa respectivo território nacional, competências e vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal no que couber o âmbito de sua competência. Vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal no que couber o âmbito de sua competência gerais estabelecidas nos seus regulamentos disciplinares e provimentos. Artigo 58. Compete privamente ao Conselho Seccional editar o seu regimento interno e resoluções, criar subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados, julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias de subseções da Caixa e assistente de advogado. Inciso 4. Fiscalizar a aplicação de receita, apreciar o relatório anual, deliberar sobre o balanço de contas das diretorias de subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5. Fixar a tabela de honorários válida para todo o território nacional, território estadual. Inciso 6. Realizar o exame de ordem. Inciso 7. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados estagiários. Inciso 8. Manter o cadastro de seus inscritos. Inciso 9. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, espécies, serviços e multas. Inciso 10. Participar de elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, no caso previsto da Constituição e nas leis, no âmbito do seu território. Determinar com exclusividade os critérios para a traje dos advogados no exercício profissional. Aprovar e modificar o seu orçamento anual. Inciso
Inciso 3. Definir a composição funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina que recorre aos seus membros. Eleger lista constitucionalmente prevista para preenchimento dos cargos do Tribunal Judiciário no âmbito de sua competência na forma de provimento do Conselho Federal. Vedada a inclusão de membros do próprio Conselho em qualquer órgão da OAB. Inciso 15º. Intervir nas subseções da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 16º. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica às atribuições equivalentes do Conselho Federal, em forma do regimento interno daquele. Capítulo 4. Da subseção. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional que se fixe em sua área territorial e seus limites de competência e de autonomia. A área territorial da subseção pode abranger ou mais municípios, ou município inclusive capital do Estado, contando com um mínimo de 15 advogados nelas profissionalmente domiciliados. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria com atribuições com composição equivalente à diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também como um conselho em número de membros, fixado pelo Conselho Seccional. Parágrafo 4º. Os quantitativos referidos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma de regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar o seu orçamento dotado de específicas destinação à manutenção das subseções. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional, mediante a voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação deste lei ou regimento daquele. Artigo 61. Compete à subseção do âmbito em seu território. Inciso 1º. Cumprimento da efetiva finalidade da OAB. Inciso 2º. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia. Fazer valer a prerrogativa do advogado. Inciso 3º. Representar a OAB perante os poderes constituídos. Inciso 4º. Desempenhar atribuições previstas no Regulamento Geral ou delegações de competência do Conselho Seccional. Ao Conselho de Subseção, quando lhe houver, compete funções de atribuição do Conselho Regional na forma de regimento interno deste ainda. A. Editar o regimento interno ser referido pelo Conselho Regional. Editar resoluções no âmbito de sua competência. Instaurar ou instituir processos disciplinares e julgamentos pelo profissional. D. Receber pedido de inscrição nos quadros de estagiário, incluindo emitido parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional. Capítulo 5º. Da Caixa de Assistência do Advogado. Artigo 62. A Caixa de Assistência de Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a apresentar assistências aos inscritos a que se vincule. A Caixa é criada, adquire personalidade jurídica com aprovação do registro em seu estatuto respectivo da OAB, seccional da OAB, na forma de regulamento geral. A Caixa pode, parágrafo 2º, a Caixa pode, em benefício dos seus advogados, promover seguridade complementar. Parágrafo 3º, compete ao Conselho Seccional fixar as atribuições obrigatórias devidas pelos seus inscritos destinadas à manutenção do disposto do artigo anterior. Incide sobre os autos de conta. A diretoria da Caixa é composta por 5 membros de atribuições definidas em seu regime interno. Parágrafo 5º. Cabe à Caixa a metade da receita das unidades recebida pelo Conselho Seccional, considerando o valor resultante após a dedução do regulamento. Parágrafo 6º. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, o patrimônio incorpora no Conselho Seccional respectivo. Parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante a voto em 2/3 dos seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, caso descumpra suas finalidades, designando diretamente a provisória enquanto durar a intervenção. Capítulo 6. Sexto. Das eleições e dos mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, no último ano do mandato, mediante a cédula única de votação direta dos advogados, regulamento escrito. Parágrafo 1º. A eleição na forma dos segundos critérios de procedimento estabelecidos no Regulamento Geral, comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável ad nunquam, não ter sido condenado a infração disciplinar, salvo a reabilitação, exercer efetivamente a profissão há mais de 5 anos. Artigo 6º. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta por candidatos do Conselho e da sua diretoria,
e ainda da delegação do Conselho Federal e da diretoria da Caixa de Assistência, os advogados para eleição conjunta. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos de diretoria e seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando o primeiro em janeiro. Iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seu mandato em 1º de fevereiro do ano seguinte à da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando: inciso 1º, ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento profissional. Inciso 2º, o titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3º, o titular faltar sem motivo justificado em 3 reuniões ordinárias consecutivas a cada órgão deliberativo do Conselho ou da sua maioria de sessão, a Caixa de Assistência do Advogado, não podendo ser reduzido mesmo no período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que se tornará após 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Primeiro, será admitido o registro junto ao Conselho Federal de candidatura presencial desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. Inciso 2º. O requerimento do registro deverá vir acompanhado de apoiamento de no mínimo 6 conselheiros seccionais. Terceiro, até 1 mês antes da eleição deverá ser requerido o registro de chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4º. No dia 31 de janeiro do ano seguinte, o ano da eleição, o Conselho Federal elegerá uma reunião presidida pelo Conselho mais antigo pelo voto secreto por 3 mandatos, sua diretoria que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5º. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais presentes, metade mais um dos seus membros. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Título 3 do Processo na OAB. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras de legislação processual penal comum e aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil nessa ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação dos advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recurso. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo conta a partir do dia útil imediato da notificação de recebimento. Parágrafo 2º. Nos casos de publicação na imprensa oficial, o auto de decisão ao prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Capítulo 2. Do processo disciplinar. Do processo disciplinar. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente as inscritos da OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional, em cuja base territorial esteja ocorrida a infração, salvo a falta que for cometida perante ao Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instituídos pelas subseções ou os relatores por próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o processamento tenha inscrição principal para contar o respectivo assentamento. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tenha inscrição principal, pode suspendê-lo previamente, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Depois de ouvir a iniciação especial para a qual deve ser notificado com parecer salvo não atender as notificações nesse caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui comum e quando o fato constituir crime, contravenção deve ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece critérios de admissibilidade,
a representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações partes, seus defensores e autoridades judiciárias competentes. Artigo 73. Recebida a representação do presidente, deve designar o relator. Quem compete a instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar e ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve-se assegurado o amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo de todos os termos pessoalmente por intermédio de procurador, oferecendo defesa própria após ser notificado as razões finais após a instrução de defesa oral perante o Tribunal Ética e Disciplina por ocasião do julgamento. Parágrafo 2º. Se após a defesa prévia do relator se manifesta por indeferimento liminar da representação, este deve ser oferecido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar o seu arquivamento. O prazo para a defesa prévia pode ser ocorrido por motivos relevantes. Se o representado não for encontrado, for revel, o presidente do Conselho da subseção deve designar defensor da ativa. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3º. Dos recursos. O artigo 75 cabe recurso do Conselho Federal todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou sendo unânimes, contrariem desta lei a decisão do Conselho Federal ou de Conselho Seccional, ainda em regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina do Provimento. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado para impor recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. A suspensão preventiva é decidida por ética do Tribunal de Ética. Parágrafo único. O Regulamento Geral de Disciplina cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão. Das disposições gerais. Título 4 das disposições gerais transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por decisão de 2/3 do menos das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista, e aos servidores da OAB sujeitos. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3 pelo menos das delegações, ditar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB aplica-se regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB sujeitos ao regime da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias a partir da vigência dessa lei, sendo assegurados os optantes do pagamento de indenização quanto à aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro de extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccional devem promover trienalmente as respectivas conferências em datas coincidentes com o ano eleitoral e periodicamente reunião de colégio de presidentes a eles vinculados com a finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplica aos que tenham assumido originalmente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data dessa publicação as normas contidas no título 2 acerca da composição deste conselho, ficando assegurado pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplica-se as alterações previstas nessa lei quando os mandatos de eleições com consumações atribuições dos órgãos da OAB a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccional disciplinarem respectivos procedimentos. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB eleitos em primeira sessão sob vigência dessa lei na forma do capítulo 6 e título 2 terão início no dia seguinte do término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano
do mandato e 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso em relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto do artigo 28 do inciso 2 dessa lei aos membros do Ministério Público que na data da promulgação da Constituição se incluem em previsão do artigo 29, terceiro do seu ato de disposição constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário inscrito no respectivo quadro fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove em até 2 anos da promulgação desta lei o exercício e o resultado de estágio profissional e conclusão com aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária realizado junto à respectiva faculdade de forma legislativa. Legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros e instituições filiadas tem a qualidade para promover perante a OAB que julgar interessados advogados qualquer de seus membros. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.